Olá, meus amigos concurseiros, concurseiras, que estão aí para acompanhar nosso aulão de conhecimentos bancários para o concurso do Banco do Brasil. A gente vai começar com os aspectos mais gerais, aspectos iniciais e gerais sobre esses nossos aulões que a gente vai fazer aqui. Primeiro, você saiu o edital, você analisou o edital, eu também analisei o edital, e esse edital para o Banco do Brasil ele veio relativamente enxuto. O que isso quer dizer? Que a gente precisa prestar muita atenção no que está lá, porque se tem pouca coisa, a gente já consegue se ater de maneira mais direta ao que está no edital. Agora, não se preocupe em encher a cabeça com coisas que não são cobradas. Acaba sendo perda de tempo. Analisem o edital. Também lembre-se do seguinte, nesse caso, a FCC foi um pouco boazinha com a gente. Ela deixou 4 horas e meia para a realização da prova. E isso acaba sendo um alento, porque são 270 minutos para a gente resolver 60 questões mais a redação. E ainda tem a redação. Sempre que existe redação nesses concursos, as questões de conhecimentos bancários, as questões de conhecimentos específicos de uma maneira um pouco mais ampla, elas acabam sendo mais leves. E o que faz com que esses conhecimentos decorados, muitos deles são pura decoreba, mas esses macetes para a gente poder decorar sejam bem levados em consideração. Então, se a gente for comparar com outros concursos de algumas outras bancas, isso vai permitir que aquelas pessoas que realmente estão preparadas se deem muito bem nesse concurso, que é o mais justo. Quem está mais preparado se dá melhor no concurso. Primeira parte, a gente vai falar sobre o Sistema Financeiro Nacional. Talvez seja um dos pontos mais importantes que a gente precisa saber dentro do tema de conhecimentos bancários, dentro dessa grande área. Agora, antes de iniciar isso daqui, nem todas as questões que vocês vão encontrar lá na hora de vocês fazerem a prova vão se reportar a vocês, vão aparecer lá no enunciado como Sistema Financeiro Nacional, tudo bonitinho, pelo texto, e sim pela sigla. Então, se atentem muito às siglas, que a gente vai ver muitas aqui nesses aulões que a gente vai fazer. Então, dessa forma, tenha isso em mente. SFN vai aparecer diversas vezes no concurso, e isso tem que estar ali na massa do sangue. Isso tem que ser coisa passada já para vocês. SFN é Sistema Financeiro Nacional. E todas as siglas também vão ser cobradas. A gente tem que ter cuidado com isso. Toda sigla que eu passar para vocês, eu vou dizer, decorem essa sigla se vocês já não decoraram. Então, muito cuidado com isso. Vamos começar falando sobre a função do Sistema Financeiro Nacional. Basicamente, o Sistema Financeiro Nacional, ele tem uma função principal. No Brasil, a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nas relações bancárias, existem dois tipos de agentes. Os agentes superavitários e os agentes deficitários. Os agentes superavitários são aqueles que possuem dinheiro sobrando, que também as instituições chamam de poupadores. Esses são os agentes superavitários. E os agentes deficitários, por outro lado, são aqueles que não possuem dinheiro sobrando e são os tomadores de empréstimo. Fica um de um lado e um outro do outro. Quem está com dinheiro faltando fica de um lado, quem está com dinheiro sobrando fica do outro. É exatamente no meio desses dois agentes, o deficitário e o superavitário, que a gente pode dizer que estão os intermediadores financeiros, que para o nosso dia a dia são os bancos. Para a gente entender melhor o que são agentes deficitários e superavitários, é só a gente pensar na casa própria. No caso da casa própria, quem não tem dinheiro para comprar, precisa de financiamento. Então, eu sou o agente, nesse caso, deficitário. Para quem possui já a casa própria e, além disso, tem dinheiro sobrando, não precisa da casa própria. Tem a grana sobrando e coloca o dinheiro dentro da instituição financeira. Só que eu preciso de regras para isso. E exatamente a função do sistema financeiro é exatamente fazer essa intermediação, ou seja, verificar como que está a relação entre o banco e esses dois agentes, os superavitários e os deficitários. Aí o que o banco faz? O que a instituição financeira? Tomem cuidado que também pode aparecer para vocês IF. IF é a sigla para instituição financeira. Então, o banco ele vai arrecadar dos deficitários, quer dizer, dos superavitários. Ele vai arrecadar dinheiro dos superavitários. E o nome disso é captação. Essa operação é a operação de captação. É o banco arrecadando de quem tem dinheiro sobrando. E que vai colocar o dinheiro lá e é óbvio, você quer o quê? Você quer um retorno em cima daquele seu investimento. Então, exemplo, você faz uma aplicação financeira, aplica dinheiro na poupança, você faz um investimento lá num fundo DI qualquer que o seu gerente amigo seu falou,
E o banco, por outro lado, parte dessas parcelas que ele arrecadou dos agentes superavitários, ele vai repassar para os agentes deficitários. Quando ele for repassar para os agentes deficitários, ele vai fazer operações de crédito. Quais que são os exemplos mais comuns de operações de crédito? Provavelmente vocês têm, eu também tenho. São os empréstimos e são os financiamentos. O banco vai, então, financiar a aquisição da casa própria para aquela pessoa que não tem. Então, ela vai comprar, mesmo sem ter o dinheiro para comprar a casa, porque ela conseguiu provar que tinha crédito. Tomem cuidado o seguinte, empréstimos e financiamentos não são sinônimos. Se cair em qualquer questão para vocês dizendo que empréstimos e financiamentos eles fazem parte da mesma operação, eles não fazem parte da mesma operação. Pensem, eu, por exemplo, tenho um financiamento para a minha casa própria. Esse financiamento ele é para 20 anos, 30 anos, já tem financiamento acontecendo até em 45 anos, dependendo do perfil de quem vai contrair esse tipo de dívida. Os empréstimos são coisas mais, eu posso dizer que menores, porque eu pego o empréstimo simplesmente para cobrir o rombo de R$100 na minha conta por causa do cheque especial. Sim, então tomem cuidado com essas duas palavras que parecem sinônimas, mas que não são sinônimas. Agora, o agente deficitário pegou dinheiro da instituição financeira. Em algum momento ele vai ter que devolver. Quando ele devolve os recursos para a instituição financeira, ele vai devolver em forma de parcelas. Quando a instituição financeira, também por contrato, tiver que devolver os recursos para o agente superavitário, o que vai acontecer são os saques. O agente superavitário retirando o dinheiro da instituição bancária. Só que a instituição financeira, que é o banco, repassa, aqui no Brasil hoje, para efeito de poupança, a gente tem aproximadamente 0,5% que essas pessoas recebem por terem dinheiro sobrando e deixar no banco por mês. Então, a gente guarda ali 0,5%. O banco cobra desses agentes deficitários, talvez ali 2,5% no mesmo intervalo de tempo, ao mês. Essa diferença entre o que o banco arrecada dos deficitários e entre o que o banco paga para os superavitários, ou seja, o banco ele faz simplesmente essa intermediação, mas ele vai ter um lucro nessa operação, que é exatamente essa diferença. Eu pago meio para quem deixa o dinheiro na minha estrutura, mas eu cobro 2,5 para quem vem tirar dinheiro da minha estrutura. Isso se chama spread bancário, que é a diferença entre o que o banco arrecada e o que o banco tem que pagar para os poupadores e o que ele, nesse caso, repassa para aqueles que são os devedores. Inclusive, em alguns momentos, o governo pensa em diminuir o spread bancário, porque aqui no Brasil, as empresas que mais dão lucro são as instituições bancárias ainda, e inclusive as que mais possuem ativos também. E no nosso Brasil funciona dessa maneira. Então, se reduz o spread bancário, você penaliza menos aquelas pessoas que são os deficitários. Então, você faz com que o dinheiro circule de maneira mais saudável e por aí vai. Então, essa é a função do sistema financeiro nacional, é regular esse meio de campo aí entre agente deficitário, instituição financeira e os agentes superavitários. Divisão do sistema financeiro nacional. Aqui nesse caso, ele existe e ele possui subdivisões. E que se essas subdivisões são cobradas na prova, a gente tem que ver aqui. Então, o SFN ele é dividido em dois grandes subsistemas. E esses a gente tem que saber. Que é o subsistema normativo, ele também é chamado de sistema de supervisão, ou subsistema de intermediação. Então, vamos começar a olhar esses dois aqui, verificar o que compõe cada um deles. Sistema normativo. Existe o Comitê Monetário Nacional, que é o CMN. Então, nesse caso, gravem essa outra sigla. CMN é o Comitê Monetário Nacional. Eu tenho também o próprio Bacen, que é o Banco Central do Brasil, que vocês vão ver Bacen o tempo inteiro. E também a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Para que eles estão ali? Eles estão ali para organizar, para poder dizer como deverá ser feita essa intermediação financeira entre o banco e os agentes, no caso que a gente terminou de ver, os superavitários e os deficitários. Todo esse sistema, todo ele é regido por lei, que garante o direito de todos que participam de uma operação. Ele também vai evitar
taxas abusivas que o banco vem a aplicar, que é justamente a regulação, por exemplo, do spread bancário e por aí vai. Então, essa é uma das subdivisões, que é a subdivisão normativa. Agora, passando para de intermediação. Os bancos, que na prática é quem operacionaliza essa operação, e as instituições financeiras, que é exatamente onde vocês pretendem ingressar, que é o Banco do Brasil, eles fazem parte desse processo de intermediação, do subsistema de intermediação. Agora, vamos verificar o conceito de instituição financeira, como eu comentei lá, IF. Essas instituições financeiras, elas podem ser públicas ou privadas. E aí vem a primeira pergunta. Só pessoa jurídica que pode ser instituição financeira? Não. Pessoa física também pode ser uma instituição financeira. Então, a gente guardem isso. Pessoa física pode, sim, ser uma equiparada a uma instituição financeira. A gente já vai olhar em que situações. Desde que faça a guarda de recursos de terceiros. Opa! Então, se você tem como função fazer guarda de recursos de terceiros, assim como um banco faz, qual que é o recurso de terceiro? É o dinheiro do agente superavitário. Você pode ser considerado como uma instituição financeira mesmo sendo pessoa física. Isso é correto. A gente vai depois refinar um pouquinho mais isso. O banco, propriamente dito, como o Banco do Brasil, como qualquer outro banco comercial que a gente encontre, ele possui a função de, além de fazer essa intermediação financeira, que é o que a gente sabe que existe, deficitário de um lado, superavitário do outro, ele guarda recursos financeiros de terceiros. Então, aqui são duas palavras para a gente se preocupar. Captação e guarda. Lembra quando o superavitário coloca dinheiro no banco? É captação. E, nesse caso, o banco guarda esses recursos. No entanto, nem todos os recursos que giram dentro de uma instituição financeira, esses recursos são de terceiros. Só que a maior parte desses recursos aqui, ela acaba não sendo própria da instituição financeira. Ela acaba sendo de terceiros. E aí, entrando um pouco mais na pessoa física. Como eu já comentei, sim, pode ser pessoa física, só enfatizando nisso. Se fizer a captação e guarda de recursos, vai sim ser equiparado a uma instituição financeira, mesmo que seja uma pessoa física. Guardem esse negócio. As instituições financeiras também se subdividem em dois grupos distintos. A gente pode chamar de monetárias, que também são conhecidas como bancárias, e chamar de não monetárias. E aí, nesse caso, elas são as não bancárias. Simples. Monetária, bancária. Não monetária, não bancária. Isso para as instituições financeiras. Então, vamos começar pelas monetárias. Vamos seguir ali a cronologia de que foi aparecendo. Então, as instituições financeiras monetárias, elas podem fazer a captação de depósitos à vista. Depósitos à vista. Conta corrente, conta poupança, tudo isso são depósitos à vista. As instituições financeiras, elas gostam mais de conta corrente do que de conta poupança. Por quê? Não possuem remuneração. O dinheiro vai ficar lá na estrutura dela e ela não tem obrigação nenhuma. Isso é diferente da poupança, porque o dinheiro entra na estrutura da empresa e ela precisa remunerar aquela pessoa que deixou o dinheiro sob a guarda dela. E para fazer isso, para ela conseguir remunerar, o que ela tem que fazer? Ela tem que gerar dinheiro. Então, ela vai pegar aquele recurso e vai emprestar para um terceiro, que é um agente deficitário. Só que os bancos comerciais ou os bancos múltiplos com carteira comercial, eles podem ser chamados de instituições financeiras e, nesse caso, monetárias. O Banco do Brasil é um exemplo. É uma instituição financeira monetária. Por quê? É uma outra característica. Também guardem essa expressão. Somente essas instituições podem fazer o que a gente chama de criar moeda. E aí eu até costumo colocar essa expressão entre aspas, porque ninguém pode criar moeda. Eu não posso chegar em casa e falar, não, eu vou imprimir aqui uma nota de R$100, porque agora eu tenho mais R$100. Você não pode fazer isso. Mas os bancos, nesse caso aqui, as instituições financeiras monetárias, elas podem criar moeda. E o que quer dizer isso? Por meio das taxas contratadas. Eu vou, nesse caso aqui, diferenciar o criar moeda do imprimir dinheiro do criar moeda de cobrança de taxa. Nesse caso, eu vou simplesmente cobrar para aquele agente que é o deficitário uma taxa, o dinheiro vai entrar na estrutura do banco e eu repasso uma parte para o agente superavitário. Isso é você criar moeda. As instituições financeiras monetárias fazem isso.
E as instituições financeiras não monetárias, que são também conhecidas como não bancárias, essas já não podem criar moeda. Elas não podem fazer esse meio de campo que a gente terminou de falar. Por quê? Elas não podem captar depósitos à vista. Elas só podem captar depósitos a prazo. Então, instituição financeira monetária capta depósito à vista. Instituição financeira não monetária não pode captar depósito à vista, só depósito a prazo. Elas captam recursos, nesse caso eu estou falando das não monetárias, a partir de LCI. O que é uma LCI? Letra de crédito imobiliário, é um exemplo. Nem conta corrente, nem conta poupança, elas podem gerir, administrar. Elas não podem fazer esse tipo de administração. Então, falando das monetárias, depósito à vista, não monetárias, depósito apenas a prazo. Seguindo, então, com essa parte de instituições financeiras monetárias e não monetárias, a gente já falou sobre os tipos de instituição financeira, a gente falou ali sobre os bancários e os não bancários, só que existe também o que a gente chama de banco de investimento. Quando eu falo de banco de investimento ou banco de fomento, eu ainda estou falando de uma instituição que seja considerada como não monetária. E aqui nesse caso, quando a gente fala, quando digo nesse caso, eu digo no Brasil, nem toda instituição financeira ela tem o poder de atuar. Ela pode atuar no nosso mercado. Por quê? Eu montei uma instituição financeira, eu posso sair captando depósitos à vista ou a prazo do pessoal que se interessar na minha reputação, só porque eu simplesmente criei? Negativo. Para atuar aqui no Sistema Financeiro Nacional, a gente deve ter duas coisas. Primeiro, tem que ter autorização do Banco Central e decreto do Poder Executivo. Eu tenho necessariamente que ter as duas situações para tudo. Se eu, aqui dentro do Brasil, quiser criar uma instituição financeira aqui também no Brasil, eu preciso ter autorização do Banco Central. Agora, tomem cuidado, se a banca, por acaso, cobrar que uma instituição financeira estrangeira precisa para atuar no nosso sistema financeiro aqui do Brasil, o que ela vai precisar? A resposta é decreto do Poder Executivo. Ah, tá, ela vai ter autorização do Banco Central também? Vai, mas ela precisa de um decreto do Poder Executivo. E isso é só para as instituições financeiras estrangeiras. As nacionais precisam apenas de autorização do Banco Central, como eu já coloquei. As estrangeiras precisam de decreto do Poder Legislativo e também da autorização do Banco Central. As nacionais, que já estão aqui, apenas a autorização do Banco Central. Vamos falar agora sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Os órgãos que compõem o Sistema Financeiro Nacional são vários, muitos deles, mas ainda bem que na hora de confeccionarem o edital para esse concurso do Banco do Brasil, a banca especificou quais que seriam cobrados na prova. Então, a gente vai olhar como que eles são apresentados para a gente. Eu tenho o primeiro deles, que é o CMN, Conselho Monetário Nacional. Ele é o órgão normativo máximo. Ninguém manda no Conselho Monetário Nacional. Nesse caso, eu tenho diretrizes ou normas gerais que são aplicadas, elas estão relacionadas ao Conselho Monetário Nacional. Olha aqui uma situação para deixar a gente com clareza em relação ao papel do Conselho Monetário Nacional. O CMN, ele não operacionaliza, então ele não trabalha, ele só normatiza, ele só dita regra, ele só manda. Então, ele é o chefe. Então, o C, talvez lá do Conselho Monetário Nacional, se associa aquele C ao C de chefe, porque ele é o que manda e não necessariamente é o que faz. Tem muita gente que tem chefe que só manda e tem chefe que não faz. Então, nesse caso, o CMN, sim, ele está relacionado a normatizar, ele está relacionado a ditar regras, mandar. Então, para essa situação, guardem essa palavra, diretrizes. Se você encontrou em alguma questão lá a palavrinha diretrizes, aquilo está relacionado ao CMN, ao Conselho Monetário Nacional. Todos os outros órgãos, sem exceção, não tem pegadinha aqui, devem obedecer ao Conselho Monetário Nacional. E é óbvio, ele possui algumas funções. Quais que são as funções
do Conselho Monetário Nacional? Ditar as diretrizes e as normas para poder zelar pela liquidez e pela solvência. O que é a solvência? É o poder de continuidade do sistema financeiro nacional. Ainda, ele especifica normas gerais de política monetária, como moeda, dinheiro, o meio circulante dentro do nosso país. Trabalha com a política cambial, que é o comportamento da nossa moeda em relação a moedas estrangeiras, e também a parte creditícia, política de crédito, taxa de juros, aumento ou diminuição do crédito, como a gente tem visto aí bastante. Agora, também marquem essa situação, autorização para a emissão de moeda, que no caso é a impressão. O Conselho Monetário Nacional não vai emitir moeda. O Conselho Monetário Nacional, ele não vai imprimir moeda, ele vai autorizar a emissão. Guardem isso. Quem é o chefe não operacionaliza nada. Então, se cair em qualquer questão dizendo lá que o Conselho Monetário Nacional emitiu moeda, papel, moeda, está errado. O Conselho Monetário Nacional, ele é chefe, ele só autoriza, ele só autorizou a emissão da moeda. E na sequência a gente vai ver quem que faz essa emissão, que no caso é o Banco Central. E também não é o Banco Central que imprime, para a gente não cair em pegadinha. Então, primeiro, o Conselho Monetário autoriza a emissão de moeda, que é a impressão. Legal. Ele ainda estabelece as metas de inflação. Toda vez que a gente ouve lá que a meta de inflação foi alterada de 4,5 para 5 ou de 4,5 para 4, quem define isso é o Banco Central. O Banco Central não, é o Conselho Monetário Nacional. Também delimita o capital mínimo das instituições financeiras. Nesse caso, a gente fala de garantia para os utilizadores das instituições financeiras. Porque o banco, às vezes, o que ele pode fazer? Ele capta tantos recursos dos agentes superavitários e empresta tudo. Se der uma quebradeira em relação a crédito daquelas pessoas que não pagaram, o que vai acontecer? O banco não vai conseguir repassar. Então, o banco vai ter problemas de liquidez. Então, também o Conselho Monetário Nacional define uma garantia como depósitos mínimos, que é o chamado depósito, que é a gente chama de recolhimento compulsório, que é o percentual obrigatório de recolhimento mínimo dessas captações de recursos, para poder você não gerar um problema de liquidez em todo o mercado. E esse recolhimento já é feito via Banco Central, via Bacen, na conta da própria instituição financeira. Então, o banco, ele tem conta no Banco Central, e essa conta no Banco Central ela tem que ter percentuais de tudo que o banco tem recolhido dentro da sua própria instituição. Então, para fechar, a palavra diretrizes, diretriz, ou que seja, vai estar ligada sempre ao Conselho Monetário Nacional, ao CMN. Não está ligada a nenhum outro, Banco Central, nenhum outro. CMN, diretrizes. Guardem isso. Como é composto o CMN? Ele é composto de 3 membros: ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. São esses 3, somente esses 3. Só esses ministros. Se qualquer questão cobrar para você, dizendo que o ministro de qualquer outra situação faz parte do Conselho Monetário Nacional, isso está errado. Então, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Mais algum ministro, Michael? Não, nenhum outro ministro. Então, são esses, apenas esses. Planejamento, Fazenda e o presidente do Bacen. Fechou? Tá. Agora a gente vai falar sobre o Bacen, sobre o Banco Central do Brasil. O Bacen, ele é o órgão de supervisão. Todas as diretrizes lá de trás do Conselho Monetário Nacional, do CMN, elas são supervisionadas pelo Bacen. O Bacen, ele até normatiza. Sim, ele define algumas políticas que devem ser seguidas. Só que essas diretrizes, elas não podem bater de frente com nada que o Conselho Monetário Nacional define. E aí, nesse caso, a gente chamou o CMN de chefe, a gente chama o Bacen de quê? De repente, de supervisor de produção. Estou vendo como a coisa acontece. E quem produz? Os bancos produzem. Então, eu vou ali simplesmente supervisionar. Eu vou fazer acontecer o que o Conselho Monetário Nacional disse que tem que acontecer. E eu posso, inclusive, ditar algumas regrinhas também. Só que essas regrinhas não podem bater de frente com quem? Com o Conselho Monetário Nacional. Então, até para facilitar o nosso dia a dia, falar, chefe e supervisor, Michael, eu não entendi muito bem. É muito simples. Se a gente for pensar em Conselho Monetário Nacional e Banco Central, quem dita a regra é o CMN. Então, ele é como se fosse a esposa dentro de casa. E embaixo
O Banco Central, ele é como se fosse o marido. Um manda e o outro obedece. Quem pensar diferente vai acabar errando a questão na prova. Então, para ficar uma coisa mais fácil da gente entender, o Conselho Monetário Nacional, esposa, e o Bacen, o marido. É aquele que obedece, é aquele que operacionaliza tudo. E as funções do Banco Central? Quais que são? Emitir autorização para a instituição financeira. A gente já tinha visto isso. Eu preciso, como instituição financeira, de autorização do Banco Central para operar no Brasil. Sim. Ele organiza a política monetária aqui no Brasil. De que maneira? Recolhimento compulsório. Olha ele operacionalizando, recolhendo o valor que o Conselho Monetário Nacional definiu. Operações de mercado aberto. Liquidez, que vai analisar ali a liquidez do mercado e tudo mais. E também redesconto. O que é o redesconto? É o empréstimo de assistência à liquidez que alguém venha a fazer. Também emissão de meio circulante. Olha aqui, emissão de meio circulante, que é a própria moeda. O Conselho Monetário autoriza a emissão. O Conselho Monetário Nacional nem emite e nem imprime. Ele autoriza a emissão. O Banco Central emite a moeda. Esse emite, ele avisa para alguém imprimir. Então, ali naquele momento, ele disse que se imprima mais moeda, que se faça mais papel moeda, que se bote para circular mais moeda lá de níquel. Sim. Só que nesse momento, o Banco Central não imprime e não vai imprimir moeda. O que ele faz é uma autorização para poder, e essa autorização tem o nome de emissão, para a Casa da Moeda, sim, imprimir o dinheiro, fazer a impressão propriamente dita. Então, aqui a gente vê que ele também normatiza. O que ele faz? Ele manda alguém fazer alguma coisa. Mas por que ele pôde mandar o Banco Central, por que ele pôde mandar a Casa da Moeda imprimir papel moeda, imprimir dinheiro? Porque ele tinha uma autorização maior do Conselho Monetário Nacional. Então, você vai descendo na escala de poderes. Qual que é a composição do Banco Central? Isso daqui pode gerar polêmica em relação às questões. A composição é um presidente e 7 diretores. Então, são 8 membros, que são escolhidos pelo presidente da República. Se você encontrar que possui agora 9 membros, está errado, porque uma dessas diretorias foi revogada. Então, para efeito desse edital, são 8 membros. E esses cargos, eles são de livre nomeação, eles não são necessariamente servidores públicos, porque são cargos de livre nomeação e também de livre exoneração. Eles podem serem colocados lá e serem retirados a qualquer momento. Quem definir isso vai ser quem? O presidente da República. Ah, mas, Michael, eu vi que o presidente do Banco Central ele é um funcionário público. Então, nesse caso, é uma obrigação? Não, ele pode ser qualquer pessoa, mas não necessariamente um funcionário público. Ainda, com relação ao dinheiro, o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de moeda. O Banco Central emite a moeda e a Casa da Moeda imprime a moeda. Ainda, um outro ponto que é importante aqui. Quando o Banco Central vende títulos públicos, ele diminui a liquidez do mercado. Então, vendeu títulos públicos, ele diminui a liquidez do mercado. Quando o Banco Central compra títulos públicos, ele aumenta a liquidez do mercado. Então, comprou títulos públicos, aumentou. O Banco Central também ele é chamado de Banco dos Bancos. Por quê? Porque ele faz a regulação de todas as outras instituições financeiras aqui no Brasil. Também é importante. Operacionalização e fiscalização estão ligados ao Bacen. Diretrizes estão ligadas ao Conselho Monetário Nacional. Falar sobre a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela cuida do mercado de capitais, que é mercado de ações, mercado de valores mobiliários e por aí vai. Ela é apenas um juiz, assim como a gente tem num jogo de futebol. Não joga. O que a CVM faz é autorizar as instituições financeiras não a operarem, mas a trabalharem no mercado de capitais. Para a CVM, a gente tem algumas expressões-chave. Quais que são? Valores mobiliários, bolsa de valores, mercado de balcão, derivativos, ações ou acionistas, debêntures, fundo de investimento, companhia aberta, que são as sociedades anônimas. Então, se você encontrou qualquer uma dessas expressões-chave que eu terminei de falar, essa questão está se relacionando à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Qual que é a composição da CVM? 5 membros. CVM é só você abrir a mão. São 5 membros. Um presidente e 4 diretores.
E esses 4 diretores possuem mandato de 5 anos, sem possibilidade de reeleição. Então, significa que, no final de 5 anos, sai todo mundo e entra uma leva nova? Não. Aqui, nesse caso, a gente tem a regra do 1/5. O que significa ser regra do 1/5? Todo ano, um membro é trocado. Então, nesse caso, você busca o quê? A estabilidade, quando você troca só um membro por ano. No final de 5 anos, você garante que, nos 5 anos anteriores, não tem mais ninguém que estava. Só que você não tem isso feito de soco, na pancada. Então, a CVM tem essa característica, gerar mudanças, mas relativamente pequenas, fazendo essa alteração de apenas um membro por ano. E a renovação acaba sendo feita total em 5 anos. Essa regra do 1/5 é uma pessoa por ano. A CVM pode, sim, aplicar penalidades, multas, advertência, suspensão ou até cassação do registro concedido para essas empresas. Agora, ó, a CVM ela não expulsa ninguém do mercado de capitais. Se tiver alguma questão que fale sobre expulsar, que a CVM expulsou, não. A CVM caça a autorização para o mercado de capitais. Só isso, ela caça a autorização. Vamos resolver uma questão aqui agora para poder a gente verificar como que isso pode ser cobrado, como que isso já caiu em concursos anteriores. Tem aqui, ó, vamos para o enunciado dela. O Sistema Financeiro Nacional é integrado por, letra A, Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2 ministérios. Sim, já vi alguma coisa relacionada a isso. Letra B, Secretaria do Tesouro Nacional e Conselho Monetário Nacional. Não cheguei a ver isso. Terceira, órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. Tá, se eu for pensar no que a gente terminou de ver, é exatamente isso. Mas seguimos. Letra D, Receita Federal do Brasil e Comissão de Valores Imobiliários. Não parece ser essa. E a última, Secretarias Estaduais da Fazenda e do Ministério da Fazenda. Essa última eu descarto porque a Secretaria Estadual vai mandar o quê na parte nacional. Então, para a gente pensar em definição de gabarito, a gente precisa definir o que eles vão, como é que eu posso dizer? O que eles vão compor em relação à estrutura nacional do sistema financeiro. Se a gente for olhar ali as alternativas, a gente vai encarar que a letra C se enquadra como resposta. Porque o que a gente viu durante a nossa aula? Que o nosso sistema financeiro ele é composto por ali o agente que é o deficitário, o agente superavitário e a instituição financeira. Eu tenho órgãos que vão regular, eles vão ditar as diretrizes, órgãos normativos, que no caso é o Conselho Monetário Nacional. Eu tenho o Banco Central, que é o órgão de supervisão, e eu tenho lá embaixo quem faz a coisa acontecer, que são os bancos, que são, é claro, a parte operacional. Então, voltando lá para o texto pronunciado da alternativa C, a gente tem lá, primeiro, o órgão normativo, o Conselho Monetário Nacional. Entidades supervisoras, o Banco Central. E os operadores, eu tenho ali as próprias instituições financeiras que são reguladas. Então, aqui a gente consegue verificar uma questão que se apresenta para a gente com a estrutura totalmente que está ali fechadinha no edital. A gente já vê como essa questão pode aparecer para a gente. Seguindo, então, na próxima, para atuar no Sistema Financeiro Nacional, os bancos estrangeiros dependem de, primeiro, depósito prévio de garantias em dinheiro. A gente viu que não está relacionado a depósito prévio de garantia de dinheiro ou título público, nada. Segundo, decreto do Poder Executivo. Sim, a gente viu que tem a ver. Letra C, autorização autônoma do Banco Central do Brasil. Isso para quem está aqui. Para quem está fora, tem que ter o decreto do Poder Executivo. A letra D, decisão do ministro da Fazenda, vaga demais, não pode ser a D. E a letra E, formalização de tratado tributário entre os países. Em nenhum momento isso é citado. Então, aqui, a resposta dessa questão é a letra B, que é o decreto do Poder Executivo. Bom, gente, a gente finaliza por aqui agora essa aula. Espero que tenha servido para vocês verificarem aí uma série de macetes para a prova. E é isso. A gente se encontra em outras oportunidades. Até